Legal. Oi, gente, boa noite. Estamos aí juntos aí para mais um encontro para falar um pouquinho de disfunção, de saúde urinária. A Raíssa, Lorena, que legal, gente. Eu falo que nessa época de pandemia nós estamos mais próximos do que nunca, né? Ainda mais quando a gente está falando de assuntos em que são assuntos do coração, né? Que a gente gosta muito, são assuntos bem pertinentes agora nesse momento. Legal, muito bom. A Gi também já chegou. Eu vou começar já até para fazer um pouquinho de uma introdução e depois nós vamos falando, avançando um pouco mais aí com nossa live, tá bom? Enquanto o pessoal vai entrando. Oi, Giva, tudo bem? Legal, pessoal. Bom, boa noite para quem está entrando. Eu queria ver se eu conseguia fixar o nosso assunto, mas eu não acho que eu não vou conseguir fazer fixação do nosso assunto em relação à saúde urinária. Então a gente, no decorrer da live, a gente vai falando um pouquinho mais para quem foi entrando e saber de qual assunto nós estamos tratando, tá bem? Bom, eu vou começar porque como a gente tem um tema que abrange bastante aí assuntos e nós temos pouco tempo, então eu vou começando para a gente dar início. Eu gostaria de também agradecer a Sobeste pela oportunidade de mais um tema com bastante relevância. A Sobeste que tem aí um papel fundamental não só para nós como especialistas, mas também para a sociedade como um todo, e também falar sobre esses assuntos que a gente tem muita relevância dentro da nossa temática de saúde em evidência, né? Para quem não me conhece, eu me chamo Marta Lira, sou também enfermeira estomaterapeuta, trabalho com disfunções de assoalho pélvico, hoje busco bastante essa área. E aí nós vamos falar um pouquinho desse assunto que é de extrema relevância em relação a tempos de Covid, que é a saúde urinária, né? E aí, antes de começar o nosso bate-papo, eu gostaria de fazer uma relevância em relação ao assunto. Só um minutinho. Não está conectando? Ah, não, tá sim. Desculpa, gente. Eu gostaria de falar um pouquinho, então, em relação à saúde urinária, porque é um tema que a gente pouco fala, é extremamente negligenciado no nosso país. Antes mesmo da pandemia, a gente sabe que isso já é um assunto em que a gente pouco divulga, que a gente pouco fala e que a gente pouco fala em relação à prevenção, né? Que dirá agora nessa época que a gente está num momento global onde que a gente está mudando muito os nossos conceitos, né? E tudo isso muda muito, né? Então, se a gente for parar para a gente pensar nos nossos hábitos hoje em dia, será que tudo isso tem uma influência grande no nosso sistema urinário, né? Então, acho que isso vale a pena a gente parar para pensar hoje como tema principal. E aí, preparando a live, né, eu estava pesquisando algumas coisas sobre saúde urinária, sobre Covid-19, e saiu um artigo bem recente numa revista científica do meio urológico, né, falando desse efeito que o coronavírus tem em relação da saúde urinária. Hoje a gente sabe muito bem que o coronavírus, o Covid-19, ele tem hoje um efeito devastador em relação à parte respiratória, à parte cardíaca, né? A gente também viu, tem muitos hoje relatos e estudos falando em relação aos pacientes
que têm um estado mais grave e que estão dentro de uma UTI internado com falência, com lesão renal. E nesse estudo em que eu estou dizendo para vocês, ele fala de uma importância para nós, principalmente profissionais da saúde, quando se fala em lesão renal, que existe um índice de mortalidade de 60% a 90% destes pacientes com Covid-19 na função renal. Por que tudo isso, né? Então, esses autores, que são autores de vários lugares do país, inclusive nós temos um autor deste que é brasileiro, que é do Instituto do Câncer daqui de São Paulo, que também está nessa revisão. Ele fala que o vírus ele tem uma afinidade por uma enzima chamada enzima conversora de angiotensina do tipo 2. Alguns já ouviram falar sobre isso, houve várias polêmicas aí em relação aos medicamentos dos pacientes cardiopatas, né? E essas células que contêm esses receptores, eles estão nos rins e na bexiga, entre esôfago e coração. Então, esse estudo também fala que as pessoas que adquiriram o Covid-19 e foram curadas, 7% delas ainda eliminam uma parcela pequena destas enzimas via urina, né? Então, elas ainda estão sob o efeito do Covid-19 quando ele se agrega a estas enzimas. E o que os autores chamam a atenção é em relação a quais são esses efeitos em relação à bexiga, em efeito à função urinária, que as pessoas elas vão ter daqui para frente. A gente sabe que tudo isso um dia vai acabar, né? Isso vai passar, essa pandemia vai passar, e aí vão sobrar algumas coisas. E são esses efeitos que a gente gostaria de trazer para essa live hoje, pensando quais são os efeitos que essa pandemia como um todo, ela traz. E aí a gente traz uma reflexão para pensar se saúde urinária, ela é só física? Será que a gente está pensando que a saúde urinária ela é simplesmente física? Então, eu acho que vale a pena a gente pensar e refletir o que está acontecendo hoje no nosso meio e o que essa pandemia está trazendo para nós em relação a benefícios. Eu acho que com certeza, a gente não vai sair igual como a gente entrou, né, dessa situação. Vamos sair melhores, eu tenho certeza disso, e vamos sair, né, muito mais fortes, mas a gente precisa aprender alguma coisa, né? E a gente precisa criar alguns hábitos para que a gente possa melhor identificar os efeitos que ela pode causar na nossa saúde urinária e o que de efeito fisiológico ela também pode trazer. E aí, nesse meio tempo, eu gostaria de trazer uma pessoa assim que uma pessoa que eu admiro demais, uma pessoa assim muito profissional, muito competente, uma pessoa assim simplesmente assim amada, não só por mim, tenho certeza que por muitos de vocês, ela é muito amada. Eu gostaria de trazer para vocês a Gisela Assis, deixar eu até ela aqui para nós. A Gisela Assis, ela também é enfermeira estomaterapeuta, mestre em tecnologia da saúde. Oi, Gi! E aí, Martinha? Doutoranda pela UNB, responsável pelo ambulatório de incontinência do HC do Paraná, fundadora do Instituto Fluir. Amiga, seja muito bem-vinda. Obrigada, Marta. Tudo que você disse ao meu respeito, eu posso dizer o mesmo de você. Você sabe, né, do tamanho da minha admiração por toda a tua trajetória. Eu te admiro como pessoa, como profissional, e estou realmente muito feliz em dividirmos esse espaço aqui para discutir algo que a gente gosta tanto, né, Marta? Nossa, nem fale. Sim, a gente tem falado sobre isso, nós temos acompanhado as lives uma da outra,
E volta e meia nós falamos, nossa, a gente precisa marcar de fazer junto. E olha que oportunidade, né? Então, quero agradecer a Sodeste pelo convite. Tá tudo bem? Sim, deu uma travada. Gostaria de agradecer mesmo a Sodeste pelo convite. É uma satisfação imensa discutir esse tema. Se deixarem, nós conversamos sobre esse tema em qualquer esquina, né, Marta? Então, não, muito legal poder discutir. Exatamente. É muito legal poder trazer luz a esse tema que, como você bem disse, é tão negligenciado ao longo dos meses, durante todos os anos. Então, que legal podermos parar e falar um pouco sobre a saúde da nossa bexiga, do nosso assoalho pélvico, né? E construir multiplicadores de ações tão simples que podem fazer uma diferença tão grande. Sim, é exatamente aquilo que a gente sempre fala, né? Eu acho as informações, elas precisam chegar. E um pouco de informação que cada um puder levar para as pessoas, com certeza nós vamos ter uma qualidade de vida muito melhor. Porque a gente sabe muito bem os efeitos das disfunções de assoalho pélvico, seja ela numa incontinência urinária, ou seja ela numa incontinência anal, numa dor pélvica. A gente sabe o quanto isso atrapalha a qualidade de vida de uma pessoa, não importa Exatamente. a idade, né? Então, exatamente. É um tema, com certeza, de extrema relevância e que as pessoas pouco dão valor. Isso é exatamente. Verdade. Mas isso vai mudar. Já está mudando, Sim. Não tenha dúvida disso. E aí, Gi, eu estava pensando no seguinte, como é que você, pensando em todo esse cenário que nós falamos agora em relação à pandemia, a gente tem os efeitos físicos, mas a gente também tem outros efeitos. Como é que você enxerga o reflexo dessa pandemia na saúde pélvica como um todo? Nossa, Marta, são muitas questões, né? Essa pergunta abrange uma infinidade de a gente poderia visões. Falar com ela. Sim, inclusive, a gente precisa controlar nosso tempo, né? Porque se deixar, a gente fica fazendo live por 5 horas. Teve alguém que perguntou sobre o que seria o tema, agora há pouco. A gente está falando de saúde urinária em tempos de Covid. E, gente, obrigada por todas as mensagenzinhas. Uma delícia ver todos vocês. Marta, primeiro, eu vejo que a pandemia tem trazido a nós a possibilidade de discutir problemas que já existiam, mas que nós não tínhamos tempo de olhar para eles. Então, isso, nós podemos olhar para vivência familiar, por exemplo. Existiam problemas que não eram vistos porque as pessoas sempre estavam fora de casa e agora precisam olhar para as relações. Gestão das emoções, precisamos a vida toda, mas pouco pensávamos sobre isso porque estávamos de um lado para o outro, todo o tempo pensando na atividade seguinte e agora temos tempo de olhar para isso. Então, olhar para a saúde urinária eu vejo como essa mesma questão. Sempre foi um problema. Então, a pandemia vai trazer impactos para a saúde urinária? Sim, a gente vai falar de alguns aspectos, mas o impacto já acontecia. Então, no ano passado, em 2019, nós fizemos um levantamento de todos os estudos publicados no Brasil nos últimos 5 anos que estudaram prevalência de sintomas, ou ocorrência, né? Não necessariamente um estudo de prevalência, mas estudos que identificaram sintomas urinários na população brasileira. Nós não temos estudos populacionais, mas temos diversos estudos publicados com grupos específicos. E a prevalência de sintomas urinários girou entre 10% e 90%, de acordo com o grupo estudado. Uma média de 40%. Então, pensando nesse dado, 4 em cada 10 pessoas têm ou terão disfunção de trato urinário inferior, ou incontinência ou retenção urinária. As pessoas não estão acostumadas a enxergar qualquer dificuldade de urinar como uma disfunção ou qualquer perda urinária como uma disfunção. Então as pessoas mal sabem que espirrar e perder urina é incontinência urinária, que não dá tempo de chegar até o banheiro é incontinência urinária. Então esse é o cenário que nós vivíamos
pré-pandemia. Essas pessoas que, então, se você pensar agora em um grupo de amigos, em um grupo de família, seja do WhatsApp ou do que quer que seja, se você pudesse conversar de forma sincera com essas pessoas, em grupos de 10 pessoas, existem algumas que vivem com o problema. E ou não falam porque não sabem que é um problema, ou não falam porque tem vergonha, ou não falam porque não sabem que tem solução. Então, esse era o cenário já, né, Marta? Sim. Tipo, era isso que nós víamos nos nossos atendimentos. Então, essas pessoas que vivem esse problema e que não sabem o caminho de resolução, sendo que ele é tão simples, né? Sendo que o que nós fazemos de medida simples resolve mais de 70% dos casos. Então, a pandemia, nós temos chance de olhar para isso, de discutir, de trazer luz a esse tema, de dizer que não é normal fazer força para urinar, não é normal demorar para começar o jato urinário, não é normal escapar uma gotinha de urina que seja. Então, acho que esse é o efeito positivo de podermos discutir o que estava escondido. Outro efeito é o risco de darmos menos atenção ainda à saúde urinária, por conta da mudança de rotina a que fomos submetidos com a quarentena, com o isolamento, com tudo que temos vivido. Então, no trabalho, nós temos intervalos regulares, por exemplo, quando você sai para trabalhar, normalmente você tem um período para parar, para tomar um café e vai ao banheiro e se hidrata, ou está acostumado já com aquela rotina. Em casa, nós temos um risco de esquecer disso tudo, de sentar em frente ao computador e ali ficar por muitas horas até sentir uma vontade de urinar, mas ignorar essa vontade, porque o banheiro está ali do lado, porque eu não preciso de um momento específico. Esquecer de se hidratar, porque muitas vezes acordamos mais tarde, então já passamos um período todo sem hidratação, que são os principais fatores, né? A hidratação e a frequência urinária. E ainda temos a questão do profissional de saúde, que está sujeito a longas horas de paramentação, muitas vezes sem possibilidade de troca dessa paramentação completa quando está na assistência direta, né? Então, acho que é tudo isso. É a possibilidade de discutir, a possibilidade de pensar nossos hábitos e até um bom momento para criar rotinas saudáveis, né, Marta? Agora que as pessoas estão em casa, pode ser o momento de estabelecer para a vida uma rotina melhor, de ingestão de água, de frequência urinária, até de melhora de função intestinal. Isso é uma questão que a gente hoje a gente olha, a gente que lida com isso com mais frequência com o paciente, a gente vê que as pessoas elas já não tinham hábitos saudáveis, né? Então, assim, já não tinha muito hábito de ir ao banheiro quando tem um desejo, de saber qual é o momento que eu preciso ir de fato, porque eu era uma delas que segurava o xixi horas, e horas a gente fala de 10 horas, e tá tranquilo, nada tá acontecendo. De não beber líquido, de não se alimentar bem, e muito mais, eu acho que isso também é uma questão de pensar que nem todos sabem quando identificar um problema urinário, né? Algum probleminha, uma dor, uma urgência, um despertar na madrugada, assim, 8 vezes e achar que, é porque eu sou hipertenso. Né? Então, ou porque bebi água antes de dormir? Eu bebi muito suco antes, uma turminha que estava em casa. Sim. Então, as pessoas sempre encontram amuletos para justificar um sintoma, porque preferem ser assim, porque a gente negligencia, e também porque não conhecem, né? O que é disfunção. Exatamente. O desconhecido não é pecado, né? Então, exatamente. Isso é uma das questões assim, importantes para a gente pensar quando a gente fala de orientação, né? De chegar à orientação. Eu acho que isso é o intuito da gente como profissionais, né? Levar essas pessoas o conhecimento daquilo que não é normal. Uhum. Marta, muitas pessoas estão falando a respeito da paramentação. Acho que a dor do momento mesmo, né? A questão dos profissionais que estão na linha de frente.
e que não podem trocar para alimentação. Até existe relato de 12 horas sem urinar, sem se hidratar. Então, primeiro, falando para a população geral, um intervalo saudável para ir ao banheiro é um intervalo de 3 horas. 2 a 4 horas, né, de acordo com a ingestão de água. Mas 3 horas é um intervalo saudável. Então, é uma parada em um plantão de 6 horas. A gente precisa lutar por isso, de fato. Porque existem estratégias, sim, tem pessoas utilizando fralda junto com a paramentação completa, por exemplo, para não distender a bexiga no período de plantão. E não fazer mas e hidratação? Com medo de contaminar, né? Sim, mas e a hidratação? Então, resolve o problema de não distender a bexiga, mas não hidrata. Aí, o não hidratar significa colocar os rins em risco de formação de cálculo renal e outras disfunções, colocar a bexiga em risco de infecção de trato urinário, que também pode ascender para os rins e causar complicações mais sérias. Então, tenho falado bastante sobre isso. A gente precisa tirar um pouco essa imagem de anjos e heróis, né? Nós somos profissionais, somos humanos. Então, precisamos nos unir com órgãos de classe, com associações, com o que quer que seja que nos dê força para lutar, mas não dá para aceitar que, tudo bem, eu tô fazendo parte de um momento crucial da humanidade, mas, gente, a gente não pode terminar esse período com os rins detonados, com o trato urinário inferior detonado, porque quando a pandemia acabar, nós estaremos doentes para tocar a nossa vida profissional de sempre. Então, simplesmente não dá para aceitar, porque nós não somos sobre-humanos. Nós somos seres humanos com as necessidades de seres humanos. Então, hidratação é necessária, eliminação urinária é necessária. Isso falando de saúde urinária. Sim. Sem contar que as pessoas não estão se alimentando direito, que as pessoas estão perdendo peso. Então, é muito mais sério o problema. Mas olhando para a ótica que estamos discutindo hoje, simplesmente não dá. Acho que nem convém discutir estratégias, por exemplo, do uso de fralda. Porque a gente não pode aceitar. Existe dinheiro para tanta coisa nesse país, não é possível que não tenha dinheiro para compra, para produção de EPI. Tanta startup no país, criando soluções para tantas coisas, eu acho que é irmos para as redes mesmo e falarmos sobre isso. Se não tem EPI, vamos pedir ajuda, porque precisa ter. Isso é indiscutível, simplesmente não dá. Não dá para passar um plantão de 6 horas sem tomar água, sem ir ao banheiro. Quem dirá de 12 horas, gente? Pelo amor de Deus, não dá. Tem gente aí falando de 12 horas sem... Exato. Então, realmente é comovente, mas a gente precisa sair disso, que é o que temos dito, né? A gente precisa mais do que aplausos, a gente precisa de condições de trabalho. Então, não é a população nos ver como heróis, como anjos, como salvadores. É muito além disso. Nós somos profissionais, nós investimos muito na nossa formação, na nossa profissão, então não dá. Se preciso for, acho que estamos aqui, né, com a Associação Brasileira de Estomaterapia, pela Associação Brasileira de Estomaterapia. A gente pode se unir, sim, com os conselhos, com os sindicatos, com as associações regionais, né, da Associação Brasileira de Enfermagem, enfim, ou mesmo com a nacional. Precisamos discutir esse tema e pedir a ajuda que for necessária, mas essa situação não dá para continuar, ainda tem muita água para rolar nessa pandemia, tem muitos meses pela frente, então simplesmente não dá, porque vai ser cada vez mais difícil, cada vez menos EPI, maior número de casos, então isso a gente precisa mudar. Eu acho que assim, a primeira coisa é orientar todos em relação ao que isso traz de prejuízo, né? Que isso não é normal. A segunda coisa é a gente não aceitar essas condições que de fato não pode ser desumano, né? O fato teve alguém perguntou, não lembro o nome, perguntou se usar fralda nessas condições que a gente está vivenciando de pandemia
por conta de não conseguir ir ao banheiro, pode causar incontinência urinária? Na verdade, a questão da fralda é: você não tem uma posição adequada para esvaziamento vesical completo. Porque, sim, esse é um ponto. Aí tem a questão da umidade, que pode favorecer a infecção. Incontinência urinária em si, não, porque não é uma pessoa que está usando fralda porque tem pela comodidade, para não segurar a urina por mais tempo. Eu imagino que um profissional utilizando fralda vai urinar quando sentir um desejo de fato. Mas aí tem essa questão, para esvaziar a bexiga completamente, você precisa sentar e relaxar o assoalho pélvico. Como que você faz isso no plantão, junto com os colegas, sabe? É super desconfortável. Então, e tem a outra questão de não adianta usar fralda para conseguir urinar se você não pode hidratar. Então, são dois problemas. A fralda resolveria o não ir ao banheiro no intervalo certo, mas não resolveria a hidratação. Então, se tem que parar para hidratar, tem que parar para ir ao banheiro. Tem que resolver essa questão de ter pelo menos uma pausa em 3 horas, que é o meio do plantão de 6 horas, né? Sim, exatamente. E aí a Nilma também falou, e aí vão surgir as dermatites associadas à incontinência, né? Claro, vão surgir vários outros problemas, infecção urinária, né? Sim. Todo o complexo de insuficiência renal, né? Sim, só esclarecendo, né, o problema disso tudo que estamos falando. Então, da hidratação já falamos, né, que você favorece cálculo renal e outras disfunções, porque a água é o combustível do organismo mesmo, né? Então, se não tem água, os rins trabalham de maneira precária. Tem a questão da infecção urinária, porque a urina fica concentrada. Muitas vezes nós temos bactérias na urina, só não desenvolvemos infecção porque diluímos essa quantidade de bactéria e eliminamos quando vamos ao banheiro. Então, mecanicamente, nós eliminamos essa quantidade de bactéria. Se você não hidrata, a concentração é maior. E não ir ao banheiro aumenta muito esse risco. Então, intervalos longos aumenta muito o risco, porque em um intervalo médio de 3 a 4 horas existe duplicação das unidades formadoras de colônia bacteriana. Então, a quantidade de bactéria que você tem agora vai ser o dobro em 3 horas, o dobro do dobro em 6 horas, e assim a gente vai aumentando a concentração e aumentando o risco. Já se você tem uma produção renal boa, conseguiu se hidratar antes do plantão e está segurando urina com a bexiga cheia, tem o outro risco que é de estender a bexiga. Então, se as fibras da bexiga distendem, esticam, é parecido com o mecanismo de estria, né? Você rompe a fibra. Quando a fibra cicatriza, ela não tem a mesma função, a mesma funcionalidade anterior. Então, a pessoa pode ter problema para sentir a vontade de urinar no futuro, pode ter problema para esvaziamento completo da bexiga, pelo fato de a bexiga não conseguir fazer a contração completa para esvaziamento. Então, é sobre isso que estamos falando, é sobre isso que precisamos pensar quando eu digo, não dá para se render a isso, simplesmente não dá para dizer, ok, a gente precisa trabalhar assim porque a gente está salvando a humanidade. Não dá, porque isso vai custar muito caro no final desse período. Sim, com certeza. Eu acho que a gente tem que pensar que salvar vidas não é matar a nossa, né? Não é matar Sim, exatamente. profissional. A gente tem que, em primeiro lugar, para dar condições para o outro, eu tenho que ter condições, né? E para isso a gente precisa lutar. Acho que o Conselho de Enfermagem hoje está lutando por essas condições. Acho que nós estamos hoje com um pouco mais de voz, né? E a enfermagem está ganhando mais com toda essa situação. Então, agora a gente precisa usar essa voz toda para solicitar e pedir ajuda. Porque exatamente. Nós precisamos, né? Isso é o que a gente fala de saúde, né? Física, é o que a gente fala de saúde mental, né? E aí alguém também falou em relação aí, mas você também tem um constrangimento e todo o estado emocional. Eu falo que, pensando em toda essa problemática que nós falamos agora, né? Como é que a gente pode pensar se a saúde pélvica ela é só uma saúde física, ou ela tem toda essa pandemia, toda essa situação em que a gente está falando de
ficar sentado por muito tempo, ficar preocupado com a nossa questão financeira, ficar preocupado com o lar, como é que ele está vivenciando, tudo isso, quanto isso está gerando para nós, que passa, né, a gente fala do sistema límbico, né? Então, como é que a gente está fazendo tudo isso e transformando isso na nossa saúde pélvica? Como é que você encara isso? Como é que você olha tudo isso? Marta, a saúde física, a saúde não é só física, né? Então, quando falamos em saúde pélvica, estamos falando de corpo físico, mas eu entendo que saúde, de maneira geral, nunca é só física. Que o físico está expressando algo que já desequilibramos em nível energético, em nível emocional, em nível mental. Então, tudo começa muito antes, né? Eu entendo que um sintoma físico é resultado de algo que já está desequilibrado de muito antes. E que precisamos equilibrar de uma forma sistêmica também. Então, nós sabemos que essas medidas que são focadas no corpo físico, né? Por exemplo, ingestão de água, intervalo miccional, posicionamento para urinar, funciona? Sim, treinamento muscular pélvico. Mas sabemos que muitas vezes nós atuamos nesse sentido e as pessoas continuam apresentando sintomas, mesmo com ganho muscular, mesmo com mudança de hábito. Outras pessoas têm resolução completa de sintomas e daqui a pouco estão novamente nas filas dos ambulatórios com os mesmos sintomas. E quando você aborda de forma sistêmica, com todas as possibilidades que nós temos hoje, você percebe de fato uma mudança que é duradoura. Isso é mais do que a prova de que não é só físico e que sim, todo o estresse que estamos vivendo pode impactar diretamente na nossa saúde urinária, como em diversas outras áreas da saúde física. Mas olhando para o tema de hoje, com toda certeza, eu acredito que todos já devem ter percebido momentos na vida em que uma situação de estresse mudou teu padrão urinário. É bem clara essa relação, né? Se você está frente a uma situação estressante, a tendência é aumentar a frequência urinária, ir ao banheiro com um volume pequeno. Então, muda realmente por causa dessa relação entre o sistema límbico e o sistema urinário. Além do que, todo estresse gera tensão muscular. Isso é muito claro com as nossas dores no pescoço, no ombro, nos momentos de estresse. A mesma coisa que acontece em pescoço, ombro, costas, acontece no assoalho pélvico, que é músculo estriado como todos os outros. Então, essa tensão causa uma alteração severa da função urinária, né? Porque o funcionamento do trato urinário inferior a bexiga relaxa para armazenar a urina, o assoalho pélvico contrai para a urina não escapar. Quando eu preciso urinar, minha bexiga contrai para esvaziar e o meu assoalho pélvico relaxa completamente. Se o assoalho pélvico não relaxa completamente nunca, o detrusor, né, a musculatura da bexiga, entra em um processo de incoordenação que ele contrai quando não deve. Então é quando acontece a vontade de ir ao banheiro sem ter volume suficiente, é a vontade súbita que leva à perda urinária de urgência. Então, pensa esse estresse crônico que estamos vivendo, né? Porque não é uma situação de estresse, é todos os dias sair na rua, ver todo mundo de máscara e pensar quando é que a gente vai poder estar perto das pessoas, quando é que a gente vai poder se abraçar, quando é que a gente vai poder confraternizar como um dia fizemos. Então, essa falta de controle, essa imprevisibilidade, né? É um estresse crônico que, se não soubermos contornar, e temos tido acesso a muitas opções para controle do estresse. Então, tem as técnicas de meditação de maneira geral, tem todas as terapias integrativas, como aromaterapia, cromoterapia, enfim, diversas e várias lives legais sendo veiculadas nas mídias. Então, estamos com tudo ao alcance de nossas mãos para trabalhar, né? Essa gestão das emoções,
esse controle do estresse, porque realmente não está difícil só para os profissionais de saúde, está difícil para a humanidade, né? Sim, e se a gente for olhar para os profissionais que estão ali na lida de frente, né, no campo, a gente vê que eles já têm todo o estresse, a pressão, só na hora de entrar, já pensar na paramentação. E aí, exatamente. O segundo momento é o momento em que teve gente que falou, eu tenho sede, eu bebia 1 litro, eu acho 1 litro e pouco pela manhã, e hoje eu bebo 500, e tenho sede e não tenho o que fazer. Então, você já tem esse outro momento em que a pessoa, num plantão de 6 horas, nós estamos falando de todos os dias, não é só um dia na semana. E quem está fazendo isso 12 horas tem um período longo de todo esse estresse. Quando chega em casa, tem um outro estresse, porque a situação em que todo mundo apreensivo, porque chegou e agora? Como é que tá? Como é que foi? Tá trazendo alguma coisa, não tá? E aí a gente tem a questão da ingesta de líquido, porque tá deficiente, o estresse emocional que causa um reflexo em relação a essa mobilidade de assoalho pélvico, e a gente tem a alimentação, né? Quem está dentro de casa come tudo aquilo mais um pouco, né? Tem até aí, melhor usar máscara dentro de casa para não comer, né? Porque a gente sabe que hoje em dia tá todo mundo comendo, come, dorme, assiste TV, come, dorme. Então, isso tudo, o quanto isso também não está errado para o nosso corpo, né? Como é que vai estar o nosso intestino, né, em relação a tudo isso? Isso também é saúde pélvica, isso também tem um reflexo para o profissional de saúde, que nós precisamos, que é aquilo que você falou, precisamos gritar, precisamos de forças para dizer que isso não pode. A gente está acabando com o profissional, que se dizem, todo mundo são heróis, tá todo mundo batendo palma, mas ninguém tá olhando pro profissional como pessoa mesmo, né? Isso é um ponto extremamente crítico, né? E aí, quando a gente fala sobre isso, nós temos ainda alguns minutos. Como é que você enxerga quando a gente está falando dessas boas práticas, né? Porque às vezes a gente fala tanto, como é que a gente pode ajudar, por exemplo, o profissional que está ali e que, infelizmente, ainda não chegou essa ajuda, que é o que a gente precisa fazer, dessa conscientização para toda a questão de governo, né? Como é que a gente pode dar de sugestão, dar de ajuda para essas pessoas que precisam beber líquido, que precisam, né, tomar água, que precisam cuidar dessa saúde? Você diz o profissional que está na linha de frente com paramentação e que ainda não tem EPI suficiente? Marta, eu acho bem complicado falar sobre isso, porque foi o que eu disse no começo. Eu acho que a gente simplesmente não pode aceitar que não dá para esperar para o mês que vem ter EPI. Tem que ter EPI amanhã, entende? Tem estratégias? Talvez. Tomar a hidratação necessária para um período antes de entrar. Então, 12 horas é impossível, gente. Realmente, assim, se neguem a fazer, porque não dá. 12 horas você vai detonar com a sua saúde em pouquíssimo tempo. 6 horas não dá também, mas digamos que vai chegar EPI na semana que vem e você ainda precisa por uma semana dar jeito. Então, tenta hidratar o volume que você precisa para o turno. Então, lembrando que a recomendação da Organização Mundial de Saúde é 30 ml por quilo por dia para hidratação. Então, multiplica teu peso por 30, é esse volume que você precisa ao longo do dia. Dividido normalmente em 2 turnos, que é manhã e tarde, porque a noite é feita para dormir e precisamos parar de beber água um tempo antes de dormir para não ter produção noturna. Então, tenta beber a quantidade de água que você precisa no turno antes de entrar para o turno, e aí tem que usar fralda mesmo, né, Marta? É muito triste falar sobre isso, porque eu realmente acho que nós não podemos aceitar e nos sujeitar a essa situação, mas, por outro lado, eu imagino que muitos profissionais têm vivido essa situação e que a solução não será imediata. Então, entre não tomar água para não ter que ir ao banheiro,
ou tomar água e ficar segurando a urina e deixar distender a bexiga, ou usar fralda é a melhor opção. Tentar ir para um local mais tranquilo para se posicionar para urinar, tentar ficar mais confortável, menos exposta, para estar mais relaxada e tentar esvaziar a bexiga, e tentar usar fralda de boa qualidade, se for esse o caso, né, para não estar com a urina em contato com a região da pelve, enfim, da pele ali da região genital, para diminuir o risco de dermatite. Mas, sinceramente, eu espero que a gente consiga resolver de outro jeito, que não precisemos lançar mão dessas estratégias, porque é isso, né? Nós não somos heróis nem anjos, nós somos profissionais essenciais, com toda certeza, mas profissionais humanos. A Deni fala, alguns estudos mostram transmissão fecal do vírus em relação à urina, né? Não tem nada. Esse estudo que eu falei, eles são uma revisão que eles fizeram, uma revisão narrativa que eles fizeram com alguns profissionais, e falam que 7% de alguns pacientes que eliminaram um pouco dessa enzima, e que, sabendo que a enzima e sabendo que o paciente com coronavírus lá internado tiveram uma lesão renal. Mas o que isso vai causar de efeito no futuro para a bexiga, para a função urinária, a gente não sabe. Nada, na verdade, tudo que está relacionado muito ao coronavírus hoje, tudo muito novo, né? Então, a gente não sabe quais são esses efeitos, mas a gente pode pensar quais são os problemas que podem piorar esses sintomas em relação à queixa urinária de quem já tem, e fazer prevenção de quem não tem, para que esse problema não se agrave, né? Sim. Marta, pode falar. Não, pode ir. Não, é porque eu vi duas questões importantes, assim, uma, a Ana comentou a respeito da dor na bexiga depois de segurar por um longo período. Então, a dor na bexiga é resultante de distensão das fibras e também resultante da tensão do assoalho pélvico necessária para manter a bexiga cheia. Então, o assoalho pélvico está preparado para um volume saudável, né? Se você tem um volume maior, é uma sobrecarga para a musculatura. Então, por isso a dor. Inclusive, é difícil de começar o jato urinário com a bexiga muito cheia, porque o assoalho pélvico fica tenso. Então, essa é uma consequência. E a Rose falou um ponto que você trouxe, que acho que vale a pena reforçar, assim, finalizando o tema, é a questão da saúde intestinal mesmo. Então, tanto para a pessoa que mudou a rotina e que está em casa, em quarentena, em isolamento social, quanto para a pessoa que é profissional de saúde e que está nessas condições de uso de EPI, que muda a rotina, que não se alimenta direito, que não tem ingestão de fibra, intervalo evacuatório adequado. Então, a constipação intestinal é fator de risco, um dos principais fatores de risco, tanto para incontinência de esforço quanto para incontinência de urgência. Então, para a incontinência de esforço, porque quando você vai ao banheiro e faz força para evacuar, você faz uma força contrária à força que a gente precisa para treinar a musculatura, uma força para baixo, que distende a musculatura, que prejudica a musculatura. E em relação à incontinência de urgência, o reto repleto, ele tem um peristaltismo para tentar esvaziar aquela ampola retal, e a bexiga contrai em contração reflexa. Então, pela proximidade, a bexiga faz contrações involuntárias, e também pela presença mesmo desse conteúdo fecal que toma um espaço da região da pelve. Então, pensar em não se deixar ficar constipado é também prevenir disfunções urinárias. Então, para quem piorou os hábitos alimentares, evacuatórios, é importante relembrar, né, o que é importante para uma evacuação adequada, que é ingestão de água, ingestão de fibra, principalmente fibra insolúvel para quem é constipado, que são as cascas, bagaços, cascas de leguminosas. Tentar ir ao banheiro para tentar evacuar mais ou menos 20 minutos depois de uma boa refeição,
porque é o momento que o teu intestino se movimenta mais, né? É o reflexo gastrocólico. E usar banquinho na frente do vaso sanitário para apoiar os pés mais elevados, para deixar o reto em uma posição que facilite a eliminação das fezes. Então, isso vale para todo mundo. É muito engraçado que no ambulatório, volta e meia, nós orientamos as mulheres a utilizar o banquinho, e quando o marido vem junto na consulta, diz: nossa, eu comecei a usar, melhorou muito o meu intestino. Porque faz diferença mesmo, né? São medidas simples, que é focada na parte intestinal, mas pensando a constipação como risco de disfunção urinária, prevenir a constipação ou tratar a constipação também é cuidar da saúde da bexiga e da saúde pélvica. É exatamente isso. Aí tem aqui uma pessoa falando assim: se falta condições de ir ao banheiro, não entendi muito bem a pergunta, se não tem condições de ir ao banheiro. Que foi o que a gente disse, provavelmente, né? Exatamente. Aí assumo o plantão, só vou ao banheiro na hora do almoço, lá para as 13 horas. Já tive colaboradores com infecção urinária. Sim, essa será a consequência inevitável. É por isso que a gente precisa começar uma luta por melhores condições, pela permissão de troca de EPI no meio do plantão, porque é isso, infecção urinária é a consequência. Nós tivemos também no serviço, bem no começo, que estava com maior dificuldade de equipamentos de proteção individual. Você sentiu lá no seu ambulatório que aumentou o número de pacientes com as queixas, ou não deu para mensurar? O meu ambulatório está fechado, Marta, desde quando a pandemia começou, porque prioritariamente idosos, volume muito grande de atendimentos, então é aglomeração em sala de espera. Desde o início do isolamento, da orientação para isolamento social, o ambulatório está fechado. Eu estou atuando na maternidade nesse período. Agora a gente está com previsão de reabrir aos poucos, talvez fazer parte de atendimento remoto, mas nesse momento a gente não está fazendo. Isso, a gente vai talvez mensurar isso daqui para frente, para a gente ver Sim. quais foram esses efeitos, né, em relação a toda essa problemática, né? Se a função urinária já é um problema, imagine a função intestinal, né? Muitos não conseguem. De fato, né? É isso que a gente falou. Muitas pessoas elas já têm a dificuldade, já têm como hábito anterior, que a gente precisa mudar esse cenário, e com o cenário atual, as coisas só pioram, né? Pioram por vários fatores, né? O fator Sim. físico, o fator emocional, que é um conjunto de atividades. Todo o reflexo de uma boa condição urinária, uma boa condição intestinal, é agregado aos fatores que ajudam, né? Tanto a alimentação, hábitos e tudo mais. E essa posição de ficar sentado muito tempo lá no computador. Então, tem gente que fica ali horas, né? Tem gente que expressa falar que eles ficam muito mais, eles trabalham muito mais hoje em casa do que trabalhavam no escritório, coisa assim parecida. Essa posição sentada constantemente, por horas, o que isso reflete no assoalho pélvico, em tudo isso que você já vem falando em relação à congestão pélvica e tudo mais? Perda de função muscular mesmo, né, Marta? Nós somos seres bípedes, né? Nós fomos constituídos para ficar em pé. Então, a posição sentada atrapalha muito a função mesmo do assoalho pélvico. O assoalho pélvico deixa de precisar manter o tônus adequado, porque o tônus de repouso do assoalho pélvico é para a posição em pé, para manter fechamento da uretra, do ânus, do canal vaginal, no caso da mulher. Então, se nós estamos sentados, o músculo está num trabalho reduzido. Além do que... A dica é levantar de tempos em tempos, alongar, movimentar, ter pausas mesmo, né? Isso vale para tudo. Sim. Aí tem alguém que perguntou sobre o banquinho. O banquinho para evacuação precisa ter 30 centímetros? É mais ou menos a metade da altura do vaso sanitário.
Então, é o jeito que fica mais confortável. Muitas pessoas me dizem, eu tô usando a lixeirinha. Normalmente a lixeira é mais alta, então acaba gerando mais tensão do que relaxamento. Então, é a altura que você se sente confortável. É bem perceptível, assim, dá para ir testando as coisas que tem em casa, porque quando você acerta o tamanho, a evacuação é muito facilitada mesmo. É sentar, se posicionar, que o trabalho é do peristaltismo intestinal, não precisa fazer força abdominal nenhuma, né? Sim. Meu esposo tem problemas de abdômen distendido após comer a refeição, como arroz, feijão, o que devo fazer? Bom, foge um pouquinho. E aí tem a questão, se é constipado, a constipação piora a distensão. Agora, se algum dos alimentos que está causando é um outro tipo de investigação, né? Pode ter intolerância a alguma das coisas, enfim. Tem que investigar um pouquinho mais isso para ver. Aproveita agora esse tempo que nós estamos de isolamento para se conhecer, se olhar, né? Olhar para si próprio, porque isso também é amor, isso também é cuidar, né? Então agora é o momento. Existe um intervalo correto para ir ao banheiro ou você vai quando dá vontade? Não. Para urinar? Não, tem que perguntar mesmo. Para urinar? Não sei, talvez seja para... Não sei, mas vamos falar para as duas coisas, intestinal e... Sim, para urinar, sim. Se você toma uma quantidade adequada de água, você vai quando sente vontade, porque é quando a sua bexiga está pelo menos na metade da capacidade dela, que você tenha vontade de urinar. Isso costuma acontecer em um intervalo entre 2 e 4 horas. Então, se você quer se programar porque você não está percebendo a vontade de urinar, dá para programar um intervalo de 3 horas, assim, que é uma média de um intervalo saudável. A evacuação, muito mais importante do que a frequência, é a facilidade em evacuar. Então, a pessoa pode evacuar 3 vezes por dia ou pode evacuar 3 vezes na semana. Mas se as fezes saem de forma fácil, se elas não são duras, se não precisa fazer esforço, é isso que importa. Então, mais do que frequência de evacuação, é a qualidade da evacuação, né? Tem que escutar o corpo um pouquinho. O meu TCC, vou falar sobre o uso de fraldas no ambiente hospitalar, a Vânia. Tem alguma dica? Dica de referência? Não sei, a gente precisa dar uma olhada junto, né, Marta? Eu acho que sim, até porque como isso tudo é novo, né? Eu acho que, na verdade, acho que talvez tenha que perceber os efeitos não positivos em relação ao uso de fraldas, né? Ainda mais para essa condição que não é para um paciente incontinente, simplesmente para um profissional que tem uma necessidade hoje, nesse momento, de um ato fisiológico, né? Então, acho que... Sim, talvez o TCC dela seja com pacientes mesmo, né? Acho que é o uso de fralda no hospital. Aí depende, né, de qual é o método adotado, se será coleta de dados com pacientes, com profissionais, tem uma infinidade de possibilidades com esse tema, porque é bem pouco estudado. Exatamente. Ó, tem a Gico Provinsky. Gi, adoro ouvir você falar. Tanto obrigada. Verdade, concordo com você, viu? Olha, o ato de defecar deve ser prazeroso. Exatamente. Um dos indícios de que a evacuação está saudável é mesmo a sensação de prazer ao término da evacuação, né? Porque é essa sensação de esvaziamento completo. Uhum. Aí a Sheila falou, tem no mercado um apoio de cócoras que encaixa no vaso sanitário. Faz o mesmo efeito que o banquinho. Eu só acabo não indicando tanto porque o preço acaba sendo mais alto. Mas aí depende do perfil de paciente que você atende, né? Ou se é para comprar para a sua casa e tal, a gente pode optar. Ele fica bonitinho, ele encaixa no vaso sanitário, mas qualquer banquinho de criança consegue cumprir a função. Nesse período, quem é constipado pode desenvolver uma síndrome do intestino irritável? Não, né? São coisas distintas. Legal.
parabenizando, ver o tipo de fralda. Ela tá falando para ver o tipo de fralda, coisa assim parecida. Efeito negativo, com certeza, isso não pode prevalecer. Muito bem, eu acho que alguém também falou se eu posso mandar o link do estudo. Eu posso, mas na verdade acho que eu não sei mandar por aqui. Então, depois manda no direct da Sobest, que eu vou deixar com eles. Aí, quem precisar desse estudo, eu disponibilizo por lá. Nós estamos faltando 5 minutos. Nossa, tem mais alguma coisa, Gi, que você quer recomendar para as pessoas em relação à saúde urinária agora nessa época? Não, Marta, eu acho que nós conseguimos abordar os principais. Nós precisamos entender que a saúde urinária é importantíssima, porque muitas vezes nós só damos valor a ela quando perdemos. E muitas vezes, quando perdemos, é um tempo longo de recuperação, quando se encontra essa recuperação. Então, trabalhar a prevenção é muito fácil, é só incorporar hábitos que são saudáveis no dia a dia. Então, não é nada de mirabolante, né? Quando você fala de tomar a quantidade adequada de água, de sentar de forma confortável para eliminações, de fazer um intervalo recomendado entre as micções. Então, de fazer treinamento muscular pélvico, são coisas simples que podem evitar a vivência de um problema que é devastador para a qualidade de vida. Então, acho que esse é um momento oportuno para se conscientizar a respeito disso, dessas medidas simples, de saber que a disfunção miccional é um problema muito presente, a gente só não fala sobre isso. Então, que bom que estamos podendo falar. Pedir que, assim, todos vocês que participaram da live, que entendam como responsabilidade social multiplicar essas informações. Então, é legal aplicarmos na nossa vida, com certeza, vai melhorar a nossa saúde, sim, a gente precisa lutar por isso e é disso que estamos falando, mas acredito que a gente se torne responsável pelo conhecimento ou experiência que adquire. Então, agora você sabe, né? Agora, você que está participando com a gente, muitos profissionais de saúde, né? Então, muitos enfermeiros, é responsabilidade nossa. Depende de nós mudar essa realidade. Então, tome para si, né, a responsabilidade para mudarmos esse cenário. É falando para a vizinha, é falando para a mãe, é falando para as amigas. Então, é fácil prevenir, tratar é possível, mas um pouco mais difícil. Então, vamos tentar focar na prevenção. Exatamente. Eu acho que é basicamente isso mesmo. Eu acho que bastante gente falou que é um pouquinho de cada ação que cada um, como profissional, puder fazer e puder divulgar. Nós somos formiguinhas carregando sementes por aí e é que a gente consegue. Então, nós temos voz. Hoje nós estamos aí com um número de pessoas assistindo e quantas mais outras vão participar. Então, divulguem, falem e olhem para si próprio como profissionais que precisam ser valorizados. E não só nós, não só a saúde pélvica, mas nós como um todo precisamos ser valorizados e isso começa a partir do meu querer, né? Do meu ponto de partida que sou eu, né? Então, eu queria agradecer a sua participação, essa companhia maravilhosa que você eu acho que com certeza isso só agrega muito mais para o nosso mundo de hoje em dia, que é o que a gente precisa, que as pessoas tenham um pouco mais de conscientização, um pouco mais de entendimento em relação à disfunção de piso pélvico. E parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelas suas iniciativas, parabéns pela Sobest aí, pelo desempenho que vem atuando em cima de um tema que é de saúde pública, né? Não é só um problema particular, é um problema público. Eu também agradeço, Marta, adorei. Já planejávamos, né, esse encontro online, foi uma delícia, você sabe o quanto eu te admiro, de verdade. Agradeço a todos da Sobest, da diretoria da Sobest, que estão aqui acompanhando, participando. Agradeço mesmo pelo convite e agradeço a cada um de vocês que participou. A gente não consegue ler todas as mensagens o tempo todo,
não conseguimos ler ao vivo, assim, no sentido de discutir cada uma das mensagens, mas nós lemos todas elas. E é uma delícia, assim, é como estar em sala de aula com todo mundo participando e recebendo e discutindo. Então, obrigada mesmo a todos vocês. Obrigada, Marta, e até a próxima, né? Até a próxima, quem sabe a gente estende até mais. Tem para isso. Com certeza. Obrigada. Gente, muito obrigada aí pela oportunidade de nos colocar